Página 241. Capítulo 3, Direito à Terra. Neste capítulo você vai conhecer mais sobre o direito à terra no Brasil, tanto no passado quanto no presente. No Brasil, gente, o acesso à terra mudou muito ao longo do tempo. É fruto de conquistas históricas dos povos indígenas e quilombolas. Atualmente, como uma pessoa pode adquirir um lote de terra? Ela pode comprar, ela pode alugar, ela pode receber uma doação. Então, são várias as formas. Os portugueses, ao chegarem na América, compraram as terras dos indígenas ou ocorreu de outra forma? Será que eles chegaram e pagaram pelas terras? Não, né, gente? Eles tomaram a terra dos índios e isso não aconteceu de uma maneira muito amigável. Então, agora vamos voltar na página 241 para continuarmos. Conversa vai. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já havia indígenas vivendo no território. Os portugueses que aqui chegaram respeitaram o direito às terras que eram ocupadas pelos indígenas? Será que? Conversa vai. Atualmente, quase todas as terras no Brasil têm dono. Como será que as terras brasileiras foram distribuídas para os seus donos ao longo da história? Então, aqui vai ser a opinião de vocês. Como vocês acham que essas terras foram distribuídas? Se hoje elas têm dono, como que chegou a mão desses donos, né? Então, vamos ver posse e propriedade. O que é posse e o que é propriedade? Posse e propriedade. Hoje, quase todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim. No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedade do Reino de Portugal. Dessa forma, o governo daria a posse de suas terras a alguns portugueses para que elas, as terras fossem ocupadas e exploradas por ele. Contudo, qual é a diferença entre posse e propriedade? Quando uma pessoa é proprietária de uma terra ou imóvel, ela pode vender, alugar, transferir ou doar seus bens como entender. Essa pessoa possui um documento que prova que ela é a dona daquele lugar, ou seja, que ela tem a propriedade. Então, propriedade é quando a pessoa tem um documento comprovando que a terra está no nome dela. E ela pode fazer o que quiser com essa terra, né? Quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou um imóvel, ela pode utilizar esse bem para morar, para montar uma loja e etc. Porém, ela não possui a propriedade daquele bem, ou seja, ela tem apenas a posse dela, a posse dele. Vamos entender melhor essa história com um exemplo? Então, nós temos aqui, olha, uma fazenda no Rio Grande do Sul. Então, vamos ver, olha. A Polly tem uma casa. Ela é a proprietária dessa casa e possui um documento que comprova isso. Como ela vai morar em outra cidade, decidiu alugar sua casa para que outra pessoa more nela. Polly pode fazer isso, pois ela é a proprietária, ela é a dona. Léo alugou a casa da Polly. Nela, ele dorme,
faz suas refeições e se diverte de modo que ninguém pode entrar na casa sem sua permissão. Podemos dizer que Léo tem posse dessa casa, pois utiliza um bem que não lhe pertence com autorização do proprietário. E depois o Léo diz: eu sou o Léo e moro em uma casa alugada. Eu tenho a posse dessa casa, pois moro nela, mas não posso vendê-la, pois não sou proprietário da casa. Ele não é o dono, ele apenas paga um aluguel, que lhe dá o direito de morar na casa. Eu sou a Polly, alugo minha casa para o Léo. Tenho propriedade sobre a casa e tenho um documento que comprova isso. Eu posso vender, emprestar ou alugar essa casa, pois tenho propriedade sobre ela. Então, por exemplo, pergunta para o papai e para a mamãe se a casa que vocês moram é da propriedade dele. O papai é o dono, mas a mamãe, eles são os donos da casa, ou a casa que vocês moram é alugada, quer dizer que vocês pagam um tanto por mês para poder morar na casa. Então, atualmente, existe uma diferença bem clara entre ter a posse e ter a propriedade de uma terra. Será que os indígenas, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500, tinham a posse ou a propriedade da terra que ocupavam? Por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar a posse ou a propriedade das suas terras? Porque justamente os indígenas não trabalhavam e nem trabalham para acumular riquezas. Como os portugueses, eles vieram para cá e queriam acumular riquezas. Os índios não. Eles apenas viviam e trabalhavam para se manter, para se alimentar, para sobreviver. Enquanto que os portugueses não, eles trabalham para acumular riquezas, completamente diferente dos índios. Então, para os índios naquela época, que nem sabia que existiam os outros povos, né? Era da propriedade deles as terras, porque eles eram os legítimos donos, eles moravam aqui. De repente, chegam os portugueses e lhes tomam essas terras, né? Se diz proprietários dessas terras. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, meus amores.